Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos à correção do simulado que eu fiz com alguns professores de português. Bora lá! Então, pessoas, como eu iniciei o nosso vídeo, hoje nós vamos à correção de um simulado que eu fiz junto com alguns professores lá de português. O Caio, a Renata e a Rebeca, tá? O link do canal do Caio e da Renata tá aqui na descrição, assim como o Instagram dos três que eu citei aqui também tá. E é importante lembrar vocês que hoje, quando o vídeo está saindo na hora do almoço, à noite, lá no canal do Caio, no canal Litera-se, vou até deixar aqui no card aqui, a gente tem a live de resolução dos exercícios da parte de língua portuguesa, tá bom? Se você perdeu esse enunciado, não tem problema. Esse enunciado não. Esse simulado não tem problema, por quê? Porque a gente está organizando outro com mais professores de mais disciplinas, tá? Se você quiser saber as novidades, me segue lá no Instagram e também se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você não vai perder nenhuma novidade sobre isso que a gente está organizando, tá bom? Outra coisa que eu vou lembrar também, além do Instagram e além do canal, é que você clica aqui no link da descrição e tá o nosso canal do Telegram. Lá saem as nossas listas de exercícios e também alguns recados, como por exemplo, o recado desse simulado aqui, tá bom? Tudo que eu citei aqui você encontra aqui na descrição. Clica lá, vai com calma, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Ou me manda um direct lá no meu Instagram que eu vou poder te ajudar, beleza? A gente vai mudar um pouquinho, antes eu fazia a leitura junto com vocês, mas agora eu vou deixar sempre aqui na frente o enunciado da questão, faz a leitura com calma, pausa se você não conseguiu fazer o simulado, tenta fazer e depois acompanhe a resolução, tudo bem? Então vai aparecer aqui, vou deixar uns 10 segundinhos, pausa o vídeo, dá uma lida, tenta fazer, depois acompanha a resolução. Vamos lá! Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer no enunciado é você grifar suas informações importantes, que foi o que eu fiz aqui, eu tirei as informações. Então ele cita lá que tem um bairro vulnerável que está suscetível àquela doença citada ali, certo? De tal forma que a lei de formação com que se propaga lá a quantidade de pessoas infectadas é dado por N0 vezes B elevado a T. O N0 é a quantidade de pessoas infectadas no instante inicial, ou seja, N0 é igual a 13 segundo o que ele deu. O intervalo de infecção desse bairro foi contabilizado lá em 10 dias, e o intervalo de tempo é de 5 em 5 dias. E ele deu que o total de infectados, que eu esqueci de anotar aqui, é de 403 pessoas, certo? O que você precisa tomar cuidado? O que significa esse N0? Ele disse que esse N0 é quando o meu T ele é igual a zero. Quando o T é igual a zero, eu tenho 13 infectados. Mas você precisa tomar cuidado que esse T ele não é dado em dias. Então esse T não vale 10 aqui nesse caso. Eu tenho um intervalo de tempo. O que significa esse intervalo de tempo? Quer dizer que de 5 em 5 dias a gente vai multiplicando aquele valor, né, inicial por algum número, que nesse caso é quem? O valor do meu B. É isso que ele está procurando para nós. Então o que você precisa pensar? Eu tenho aqui o dia 0, eu tenho depois o dia 5 e eu tenho depois o dia 10. Daqui para cá, eu vou pegar 13 vezes o valor do B. Daqui para cá, eu vou pegar esse resultado vezes o valor do B de novo. Por quê? Aqui é quando o meu T é igual a zero, que é o valor do instante inicial. Aqui é quando o meu T ele é igual a 1, por quê? Porque passou um intervalo de tempo, que nesse caso é de 5 em 5 dias. E aqui é quando o meu T ele é igual a 2. Por quê? Porque passou-se 2 intervalos de 5 dias. Se a gente for pensar nisso daqui, substituindo na função, vai ficar da seguinte maneira, ó. N de 0, que é igual a N0 vezes B elevado a zero, certo? B elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero, exceto o zero, vale 1. Então quer dizer que o N de 0 ele é igual a N0, o que faz todo sentido, por quê? Porque é o instante inicial que ele deu. Logo, esse N de 0 aqui, ó, ele vale 13, ó. É isso que a gente tem, que é o equivalente ao que a gente já citou, tá?
Quando eu pego o meu t valendo 1, eu vou substituir na lei de formação. Ó. Vai ficar n1, que é igual a n0, vezes b elevado a 1. Como eu sei que esse é 13, então vai ficar ó, n1, que é igual a 13 vezes b elevado a 1, que dá b. Então é 13b, é o valor aqui do intervalo de tempo igual a 1, que é quando se passou 5 dias. Quando meu t é igual a 2, vai ficar n2, que é igual a n0, vezes b elevado ao quadrado. O n0 vale 13, então a gente vai substituir. Ó. Vai ficar n2, que é igual a 13, vezes b elevado ao quadrado. O que aconteceu? Quando passou-se lá 10 dias, de 5 em 5 no intervalo de tempo, eu tive um total de 403 infectados. O que significa isso? Significa que quando eu pego esse 13, mais esse 13b, mais esse 13b ao quadrado, que é quando eu faço lá, ó, intervalo de tempo n0, mais o meu n1, que é quando passou-se 5 dias, mais o meu n2, e isso dá 403. Quem que é n0? É o 13, ó. Você poderia substituir direto. Quem que é n1? É 13b. Quem que é n2? 13b elevado ao quadrado, e tudo isso é igual a 403. Aqui vai cair em uma equação de segundo grau. Você precisa resolver essa equação de segundo grau, obviamente, tá? Mas tem uma maneira de você fazer, caso você queira, que é por tentativa e erro. Como que eu faço isso? Bom, ele te deu as possíveis alternativas do b, não deu? Olha lá, ó. O a seria o b igual a 3. Então você substitui aqui b igual a 3, faz essas operações e vê se chega em 403. Aí você poderia fazer o que também? Substituir lá, ó, o b igual a 5, que é a segunda alternativa que ele dá. Faz as operações e vê se chega em 403. Caso você chegue na D e não tenha encontrado ainda, obviamente a alternativa correta seria a E, né? Mas nesse caso a gente já sabe qual que é o gabarito e você pode substituir direto para ver se dá certo ou não. E isso é uma possível resolução, tá? Claro, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver através da equação do segundo grau, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 403 e jogar para cá subtraindo. Ó. E eu vou deixar na ordem aqui já. Então vai ficar 13b elevado ao quadrado mais 13b. Tá? Só fiz a propriedade comutativa aqui, ó, só troquei a ordem, não vai alterar nada. E aqui vai ficar ó, menos 403 mais 13. Que quando eu fizer essa operação, isso dá menos 390. E tudo isso é igual a zero. Você poderia aplicar aqui some produto ou fórmula de Bhaskara direto, mas sempre quando você tiver uma equação, simplifica ao máximo ela para que fique menos trabalho para você, para que tenha menos operações. Nesse caso, ó, eu vou dividir aqui por 13. Olha só como é que vai ficar isso daqui. 13b ao quadrado dividido por 13 só fica b ao quadrado. Ó. 13b dividido por 13 só fica b. E menos 390 dividido por 13, ó, 39 dividido por 13 dá 3. Menos 390 dividido por 13 dá menos 30. Ó. E tudo isso é igual a zero. Faz soma e produto. Ó. A soma, que nesse caso vai ser o B1 e o B2, que são os possíveis valores, tem que dar menos o valor aqui, que está multiplicando o B elevado a 1 sobre A. Então vai ficar ó, menos 1 sobre 1, que dá menos 1. E o meu produto, que é a multiplicação das duas possíveis raízes, tem que dar o coeficiente independente, que nesse caso é menos 30, dividido por 1, que é o valor que está multiplicando aqui. Ó. Menos 30 dividido por 1 dá menos 30. Então você está procurando dois números que quando multiplicados dá menos 30 e dois números que quando você faz a adição entre eles dá menos 1. Quem são esses números? Bom, quando eu penso no 30, você pode analisar da seguinte maneira. É 5 vezes 6. Só que eu preciso trocar um dos dois sinais de tal forma que dê um número negativo. Nesse caso, eu vou trocar o sinal do meu 6, ó. Então vai ficar menos 6 e 5. Por quê? Porque quando eu fizer aqui, ó, a adição entre esses valores, ele tem que dar menos 1. Então as possíveis raízes aqui, para essa equação, que é o equivalente a essa, que foi aqui a equação que a gente conseguiu original, é quanto? É menos 6 e 5. Com qual resposta eu vou ficar? Ele disse em parte do enunciado que o valor do b ele precisa ser um valor maior que zero. Como b é maior que zero, a resposta correta é quem? É o meu 5, o que corresponde à alternativa de letra
B ali, que quando ele dá igual a 5. Isso mesmo, alternativa de letra B, tá? De novo, uma possível solução, toda essa parte você ia ter que fazer análise de qualquer forma, tá? Mas uma possível solução era você chegar aqui e ir testando cada uma das alternativas. Se você quisesse chegar aqui e simplificar até aqui, nesse caso você também pode, tá? A minha dica é, toma muito cuidado quando ele dá esse intervalo de tempo aqui, porque quando a gente estuda progressão geométrica, que nesse caso é o que está acontecendo aqui, ou a parte lá da função exponencial, né? Porque uma puxa a outra, um puxa o outro conteúdo. Aliás, eu esqueci de citar isso no começo do exercício. Essa questão fala disso, tá? É de função exponencial e também de progressão geométrica. Mas voltando. Quando a gente fala lá de progressão geométrica, muitas vezes a gente acaba trabalhando só com um intervalo de tempo sem a unidade lá padrão. Nesse caso a gente fala assim, quando eu falo 10 dias, parece que o meu T é igual a 10. Mas quando ele te dá o intervalo de tempo, você precisa prestar muita atenção nisso. Que é esse caso aqui, inclusive já caiu uma questão da UEL parecida com essa, tá bom? Vamos à segunda questão. Pessoas, vamos agora para a nossa segunda questão. Essa questão aí eu formulei com a ideia de probabilidade, tá? Vai falar de multiplicação de probabilidade, vai trabalhar com a ideia da união de probabilidade e também do evento complementar. A probabilidade do evento complementar, tá bom? De novo, vou deixar aqui, tá? 10 segundinhos, pausa o vídeo, faça a leitura da questão, tenta resolver. Resolveu, dá uma olhadinha na resolução para ver se foi diferente da sua para você comparar. Não conseguiu, fica calmo e já sai a resolução, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, no enunciado ele está citando lá que um trabalhador vai pegar o transporte público, né? O Caio no caso. E o Caio, ele tem a probabilidade de se atrasar quando chover de 50%. Caso não chova, a probabilidade de atraso dele é 10%. E o sistema de meteorologia da cidade citou que naquele dia em específico que está dando aquele caso lá de atraso, a previsão de chuva é de 60%. E ele pergunta pra gente, aí que você precisa tomar muito cuidado, o seguinte, determine a probabilidade de Caio não se atrasar para o serviço naquele dia que ele deu problema. Então, ó, a probabilidade é a probabilidade dele não se atrasar. Ó. É isso que ele quer. Ele quer a probabilidade de não se atrasar. Por que eu estou chamando muita atenção? Falei umas 3 vezes isso. Porque ele está dando os casos de atraso, entendeu? E aí você vai lendo, só fica na sua cabeça atraso, você faz as contas, chega no final, e não é isso que ele quer. Ele quer a probabilidade de não se atrasar. Qual que vai ser o nosso raciocínio? A gente vai pegar lá a probabilidade dele se atrasar, e depois nós vamos tirar esse valor que nós encontrarmos do meu 100%. Porque pensa comigo, do total que nós temos, ó, que seria lá atraso e não atraso, só tem esses dois casos, ó. Ou ele se atrasa, ou ele não se atrasa. Ó. Não existe alguma outra coisa para acontecer. Ou ele chega ao trabalho no horário, ou ele não chega ao trabalho no horário, certo? Como eu vou calcular isso daqui? Porque foi as informações que ele me deu. E aí depois eu tiro lá do meu 100%, porque vai ser representado por 1, tá bom? Quando chegar nesse caso aqui, eu acabo voltando e explicando para vocês de novo. Vamos focar primeiro em encontrar a probabilidade de atraso dele. O que vai acontecer? Ó? Eu tenho 2 casos para ele se atrasar, quando chove e quando não chove. Para esse primeiro caso aqui, eu preciso pensar no seguinte momento. Ó. Eu preciso que ele se atrase e também eu preciso que acabe chovendo. A probabilidade dele se atrasar é 50%. A probabilidade de chover naquele dia é 60%. Como eu tenho um evento e outro evento, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas probabilidades aí, ó. Então, vou pegar, ó, a probabilidade de ele se atrasar é 50%, vezes a probabilidade de chover, que é 60%. Mas aí que está o problema. Ele não pode se atrasar só nisso. Eu tenho um segundo evento onde ele pode se atrasar, que é quando acontece o quê? Ele se atrasa e não chove. Então vamos anotar isso aqui, ó. Ele se atrasa
e não chove no dia. Qual que é a probabilidade de ele se atrasar se não chover? 10%. E multiplicação. Qual que é a probabilidade de não chover? Bom, eu tenho que a probabilidade de chover é 60%. Logo, a probabilidade de não chover é o evento complementar. Ou chove ou não chove. Se nesse caso 60% chove, obviamente 40% não chove. Então, quando a gente for pensar, ó, a probabilidade de ele se atrasar aqui é 10% e princípio multiplicativo de não chover, que é 40%, porque é o nosso evento complementar aqui. Maravilha, então eu tenho todos os casos de atraso aqui. Mas o que eu faço com esse evento e esse evento? Bom, como acontece isso ou isso, você vai fazer o quê? A adição entre os seus resultados. Lembrando que nós estamos calculando aqui a probabilidade de atraso, tá bom? Então vamos lá. 50% é 50 sobre 100, vezes 60%, que é 60 sobre 100. Vou simplificar aqui por 10 e por 10, por 10 e por 10. Olha só quem que vai ficar. 5 vezes 6 que dá 30, e embaixo vai ficar 100. E eu vou deixar dessa maneira, só para deixar aqui como sendo ó, o meu 0,30, tá? Porque as respostas estão em decimal, só transformei em fração para facilitar nossos cálculos aqui. Só que esse resultado eu vou somar a esse outro evento que está acontecendo aqui, que é a probabilidade de se atrasar, que é 10%, vezes 40%. Ó. De novo, simplifica, 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 simplifica. Fica 1 vezes 4, perfeito. Então aqui vai ficar ó, 4. 10 vezes 10, que quando eu fizer isso dá 0,04 aqui. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a adição entre esses dois resultados. E quando eu fizer essa adição, ó, dá 0,34. O que é 0,34? É a probabilidade dele se atrasar chovendo ou não chovendo, porque nós fizemos os dois casos. Mas o que ele está pedindo para nós? A probabilidade dele não se atrasar. E aí que entra esse esqueminha que eu falei aqui. Qual que é a probabilidade dele se atrasar? 0,34. Ou ele se atrasa ou ele não se atrasa. Esse 0,34 representa 34%, tá? Se você quiser guardar na sua cabeça. Só que isso você pode trabalhar em decimal. Por quê? O total aqui, ó, ele é representado por 100%. Este 100% é o equivalente a 1. Por quê? É 100 dividido por 100, que dá 1. Então, para encontrar essa probabilidade de não atraso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 100% e tirar a probabilidade de atraso dele, ó. Quando eu fizer isso, eu encontro o evento complementar, ó, que é 0,66. É o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, ó. Como que eu encontrei a probabilidade de não chover? Peguei 100% menos 60, que deu 40%. Esse 60 é 0,6. Se eu faço 1 menos 0,6, dá 0,4, ó, que é esse resultado aqui, tá bom? Não esse daqui, ó. Só esse 40 sobre 100 aqui, tá bom? Esse raciocínio a gente aplicou aqui. Então, essa probabilidade é a probabilidade dele não se atrasar, ó. 0,66, o que corresponde aqui à alternativa de letra D, tá bom? Eu coloquei vários distratores para vocês, ó. Pode ver que eu coloquei ali. Na A eu coloquei esse resultado, na B eu coloquei esse resultado, na C eu coloquei a soma dos dois, eu coloquei esse resultado aqui na B, desculpa. Na C eu coloquei a soma dos dois, é para você prestar muita atenção. Com certeza, algumas pessoas que fizeram marcaram essa alternativa, porque às vezes a gente está distraído, por isso que é importante você grifar lá, tá? E marcar o que você não quer, nesse caso, que é a probabilidade dele não se atrasar, tá bom? Vamos à próxima questão. Então, pessoas, vamos lá ao nosso terceiro exercício, que eu trabalhei com a ideia de teoria de conjuntos, falando das nossas operações. Vamos lá, vou colocar aqui para você, você faz a leitura, tenta realizar, qualquer coisa, assiste a resolução. Bora! Então, nesse exercício, ele cita ali a ideia
de que um professor fez lá uma pesquisa de tal forma qual livro que eles iam preferir, né? A escola tem um total de 225 alunos e ele quer saber quantos alunos não tiveram preferência de nenhum dos 3 livros, entre lá Casa de Pensão, Amor de Perdição e Eles Não Usam Black Tie, certo? Então, o que a gente fez aqui, ó? Já coloquei os 3 conjuntos, Casa de Pensão, Amor de Perdição e Eles Não Usam Black Tie. Tá vendo que eu tirei as informações aqui, ó, para ficar mais fácil da gente analisar. No seu caso, você vai fazendo parte por parte. O que é importante? Quando eu fiz a questão, eu até facilitei para vocês e coloquei aqui, ó, na ordem que você tem que colocar quando você vai montar o seu diagrama de Venn aqui com a sua numeração, a quantidade de elementos que você tem, tá? Mas sempre, caso ele dê em uma ordem diferente, começa pela interseção dos 3 conjuntos. O que vai acontecer aqui? Bom, ele disse lá, ó, que tem 30 alunos que preferem os 3 livros, não é isso? Então, esse 30 eu vou colocar onde? Eu vou colocar ele aqui, ó, bem nesse local. Por quê? Quando eu olho aqui, ó, esse cara ele faz parte da Casa de Pensão, ele faz parte lá, ó, da Amor de Perdição, e ele faz parte deles não usam Black Tie. Então, esses 30 alunos aqui preferem os 3 livros dentre as opções que foi dado lá. Aí depois, ó, já que a gente utilizou essa informação, vamos ao próximo aqui. Os alunos que preferem Casa de Pensão e Amor de Perdição é um total de 40 alunos. Então, ó, Casa de Pensão e Amor de Perdição é essa região aqui, ó. Toda essa região aqui. Essa região, eu já tenho que 30 alunos preferem ele. Como a gente tem que é um total de 40, eu tenho que fazer a operação 40 menos esse 30 que está aqui, e eu coloco 10 alunos. Quando eu olho para a região da interseção entre Casa de Pensão e Amor de Perdição, eu tenho ainda que são 40 alunos que têm preferência por esse livro, tá? Depois, ó, a terceira informação. Os alunos que preferem Amor de Perdição e eles não usam o Black Tie, que nesse caso são esses alunos aqui, ó, que é essa região, ó, da interseção entre eles, ele dá que são 35 alunos. Mas eu já tenho 30 alunos aqui. Então tem que fazer a operação e colocar só quanto aqui, ó? Só 5. Quando eu faço a adição de todos esses alunos aqui, ó, eu tenho lá que 35 alunos preferem, eles não usam Black Tie ou Amor de Perdição. Então eu já utilizei essa informação também. Agora, ó, os alunos que preferem lá Casa de Pensão e eles não usam Black Tie. Então é informação aqui, ó, desse conjunto com esse conjunto aqui. Ele diz que são 50 alunos, não são? Só que desses 50 alunos, eu já tenho 30 que eu coloquei aqui, são aqueles que preferem os 3 simultaneamente. Então aqui eu vou colocar o quê, ó? 20, que é a operação lá de 50 menos o meu 30. Quando eu fizer a adição, obviamente volta no meu 50, tá? Aí vem 3 informações muito importantes, e elas são diferentes entre si, tá? Do modo que ela aparece. Olha só, eu tenho aqui a informação de que somente, ó, somente, quando eu falo somente, é exclusivo, tá bom? São os alunos que preferem somente Casa de Pensão. Quantos são eles? São 20. Quem são esses alunos? É só essa região desses alunos aqui. Então, nesse caso, esse 20, eu não preciso tirar a diferença. Eu já posso colocar, ó. Esses caras, eles preferem os 3 livros. Esse daqui, eles não usam Black Tie e Casa de Pensão. Esse daqui, eles preferem Casa de Pensão e Amor de Perdição. E esses daqui, eles preferem exclusivamente só Casa de Pensão, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho que somente 45 alunos preferem Amor de Perdição. Onde eu vou colocar esse resultado? Aqui, ó. Eu não preciso tirar minha diferença. Até porque se eu tirasse, ia dar errado. Parecia que teria 0 alunos. Na verdade, não. Eu tenho somente 45 alunos que preferem Amor de Perdição. E aí, para finalizar, agora que vem a diferença, ó. Os alunos que preferem, eles não usam Black Tie, são 125. Mas esse 125 eu não vou colocar aqui. Porque quando eu falo no conjunto lá dos alunos que preferem, eles não usam Black Tie, é tudo isso daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? 125 menos 5, menos 20 e menos 30. 125 menos 5 dá 120. Menos 20 dá 100. Menos 30 dá 70. Esses 70, aí sim são os alunos que preferem somente eles não usam Black Tie. Tá bom? Montei esse diagrama aqui. Eu sei que o total de alunos é 225, ó. Mas se eu faço a soma de todo mundo aqui, não chega no meu 225. Por que não chega?
Porque aí que entra a pergunta dele. O que ele quer saber? Ó, vou até ler para vocês. Assinar a alternativa que contém corretamente o número de alunos que não escolheram nenhum dos 3 livros. O que a gente vai fazer então? Eu tenho um conjunto à parte aqui, ó, que são os alunos que não escolheram nenhum desses 3 livros aí, ó. Eles não fizeram a escolha de nenhum deles. O que a gente sabe? Bom, eu sei que essa soma são os alunos que escolheram. Então basta eu pensar o tanto que está faltando do meu 225. Ou montar uma equação mesmo. Chama aqui de x, pega esse, mais 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 o meu x iguala a 225, tá bom? Mas aqui eu vou ensinar um segredinho para você. Veja bem. Quando eu for fazer a soma, você não precisa ir somando cada um individualmente. Veja só. Quando eu destaco isso daqui para você, eu já sei quanto que vale isso sem fazer a conta. Ele vale, ó, 125. Faz aí para você ver, ó. Esse mais esse dá 100, mais esse dá 120, mais esse dá 125. Por quê? Porque foi o que ele me deu no enunciado. Então eu já tenho 125 aqui. 125 mais 45, se eu somar mais 5 dá 130, mais 40 170. Mais esse daqui, 180. Mais esse daqui dá 200. Então quer dizer que 200 alunos preferem um dos 3 livros. Logo, o restante para chegar nos 225 são 25 alunos. Então eu tenho 25 alunos que não preferem nenhum dos 3 livros citados pelo professor Douglas Matias, né, que ele fala ali. Então a alternativa correta é a alternativa de letra D, tá? O que eu vou chamar atenção para esse exercício é essa parte aqui, ó. Toma cuidado, porque ele sempre fala isso, tá? Pode ser que apareça dessa maneira. Pode ser que ele dê tudo, poderia ser que ele dava aqui casa de pensão, só amor de perdição. Mas esse termo somente, aí ele está falando, ó, exclusivamente dessa região. Esses alunos, eles preferem somente casa de pensão. Não tem nenhuma relação com os outros livros, tá bom? Vamos à nossa última questão. Então, pessoas, vamos à nossa última questão que vai trabalhar com a ideia de porcentagem, uma partezinha que é super importante, o texto da questão. Vou colocar de novo a questão aí, vou demorar uns 10 segundinhos, pausa o vídeo, faz a leitura, tenta realizar essa questão e depois assiste a nossa resolução. Vamos lá. Então vamos lá, questão 1, 2, 3 e 4, muito clássico da UEL, certo? Sempre quando você ir fazendo alguma afirmativa, já vai riscando para que você encontre a resposta mais rapidamente, tá bom? Mesmo que a gente encontre a resposta, eu vou terminar de fazer as 4 afirmativas porque ficou como forma de revisão. Eu recomendo que você faça isso também, para caso você esteja estudando, na hora da prova, obviamente tu pula, né? Achou a resposta correta, vai para a próxima, não perde tempo, mas na sua casa, enquanto você está estudando, faz todas só para ficar com uma forma de revisão para você, tá bom? Então vamos lá, afirmativa número 1. Vou colocar na tela para vocês aí. Dentre os 73 bilionários citados na reportagem, aproximadamente 58% deles residem no Brasil. Então o nosso texto ele cita o seguinte, que lá na América Latina, 73 bilionários ficaram mais ricos na pandemia. Dentre esses caras, 42 são brasileiros não, tá? Eu escrevi errado. 42 residem no Brasil, tá? Eles moram aqui no Brasil, não necessariamente eles são brasileiros, segundo a nossa reportagem. E a afirmativa cita que a quantidade lá de pessoas que residem no Brasil dos bilionários representa aproximadamente 58% do total. Ó. Bom, existem 2 maneiras de você fazer essa afirmativa número 1. A primeira e a clássica é a regra de 3. Você vai falar, ó, 73 bilionários está para 100%, assim como 42 brasileiros está para X. Multiplica cruzado, você encontra o resultado final. Uma outra maneira de você fazer é o seguinte, sempre que você quer comparar, você vai colocar no seu denominador. Nesse caso é o meu 73. E o que você quer comparar em relação ao 73 é o meu 42, ó. E ele vem para cima. Quando eu faço essa divisão, isso dá aproximadamente 0,575. O que se a gente multiplicar lá por 100, isso vai ser o equivalente a 57,5%, o que é aproximadamente 58%. Por esse motivo, a afirmativa 1, ela é verdadeira. Ó.
Se a afirmativa 1 é verdadeira, dá tchau para essa, dá tchau para essa e dá tchau para essa. Ó. O que você precisa fazer só? Só fazer a afirmativa número 3, e aí você não perde tempo, tá bom? Vamos fazer a 3, depois a gente volta para 2, depois a gente volta para 4 para também fazer o porquê que a 4 ela é falsa ou porquê que a 2 ela é verdadeira, tá bom? Então vamos primeiro para a 3, tá? Só para a gente encontrar a resposta correta aqui. A 3 diz o seguinte: supondo o texto, a pandemia do coronavírus fez com que o desemprego no Brasil caísse drasticamente. Não, se você volta bem no comecinho do texto, ele diz lá que o desemprego está aumentando. Se o desemprego aumenta, quer dizer que não está caindo, né? A taxa de desemprego lá. Quer dizer que ela está aumentando. Sendo assim, o que acontece? Essa 3, ela é falsa, ó. Se a 3 é falsa, a alternativa correta é a alternativa de letra E e acabou. Não precisava fazer mais nada. Mas, obviamente, nós vamos fazer a afirmativa 2 e a afirmativa de número 4, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa 2. Vou colocar aí na tela para você poder observar também, tá? Então, ele diz o seguinte: o aumento da fortuna em dólares americanos dos 42 brasileiros juntos representa aproximadamente 71% do aumento total dos 73 bilionários. Então vamos lá. Essa afirmativa ela é verdadeira pelo seguinte: de novo, você poderia montar uma regra de 3 ou fazer a ideia da nossa razão aqui, que é como eu vou fazer, tá? Eu quero comparar ó, a fortuna dos brasileiros, que foi 34 bilhões, não precisa carregar o bilhão porque vai acabar simplificando, pelo nosso 48,2 bilhão aqui. Quando você faz essa conta, isso daqui dá aproximadamente 0,705 aqui, né? Que quando a gente fizer essa multiplicação por 100, fica 70,5%, o que é aproximadamente 71%. Por esse motivo, a 2 ela é verdadeira, tá bom? A 3 a gente já mostrou que é falsa, né? Tanto é que a gente fez a análise lá encontrando a resposta correta. Agora vamos ver o porquê que a nossa 4 ela é falsa aqui, tá bom? Então olha só. Supondo que existem 59 mil pessoas no Brasil com patrimônio igual a 10 milhões, a taxação de reais, no caso, a taxação sobre essas fortunas iria arrecadar um valor equivalente a 29 bilhões de reais. Então vamos lá. No enunciado, após o texto, na parte antes das nossas afirmativas, eu coloquei lá a taxação sobre grandes fortunas que tem na nossa Constituição. A taxação sobre pessoas que têm 10 milhões até 40 milhões de patrimônio público é 0,5%. Nessa afirmativa, ele está falando que eu tenho 59 mil pessoas que têm patrimônio igual a 10 milhões. E ele quer saber quanto que seria arrecadado se a gente fizesse a taxação da maneira correta. Então pensa só, vamos supor que eu tivesse só uma pessoa. Qual seria a taxação desses 10 milhões? É 0,5% vezes 10 milhões de reais, certo? Então vamos lá. Ó. Seria 0,5% de 10 milhões, que eu vou colocar aqui ó, como sendo 10, que é o 10 milhões, e o milhão é 10 elevado à sexta, tá? Toma cuidado só para não colocar o 10 elevado à sexta aqui, que aí seria só 1 milhão, tá bom? Essa ideia do D, ó, significa o quê? Significa vezes, certo? Então, ó, sempre quando aparecer no contexto matemático 0,5 D alguma coisa, ou aquilo, D aquilo, você vai multiplicar os dois resultados. Então aqui vai ficar, ó, 0,5%, que é 0,5 sobre 100, vezes 10 vezes 10 elevado à sexta. Perfeito, então. Esse 100, ele é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Eu vou fazer 10 elevado à sexta dividido por 10 ao quadrado. E isso vai ficar 10 elevado à quarta aqui. E aí eu vou fazer 0,5 vezes 10, que dá 5. Então isso fica 5 vezes 10 elevado à quarta. Esse é o valor arrecadado de uma pessoa. Mas o nosso texto, ele falou para a gente supor que eu tenho 59 mil pessoas que têm essa fortuna aqui, ó, de 10 milhões de reais. O que eu tenho que fazer então? Pegar 59 mil e multiplicar por esse valor aqui. Então, eu vou fazer 59 mil, que eu vou colocar 59 vezes 10 elevado à terceira, vezes 5, vezes 10 elevado à quarta aqui, tá bem? Maravilha, então. O que eu vou fazer? Vou fazer 59 vezes 5.
Pensa comigo. 50 vezes 5 dá 250. 9 vezes 5 dá 45, ó. Então você soma aqui. Essa multiplicação dá 295. Então vai ficar 295 vezes quem, ó? 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta. O que você faz? Você mantém a base e soma os expoentes. Isso dá 10 elevado à sétima aqui. Ele diz que isso é o equivalente a 29 bilhões. Vamos ver se isso é verdade, ó. Pega aqui e coloca todos os zeros. 295, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa a contar aqui, ó. 1000, milhão, bilhão. Isso é equivalente, na verdade, 2 bilhões 950 milhões de reais seria arrecadado. É por esse motivo que essa afirmativa aqui, ela é falsa, como a gente já tinha confirmado, encontrado a resposta correta, tá? Essas foram as nossas 4 questões do simulado. Eu espero que você possa ter aproveitado ela. De novo, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que vai prestar a prova da UEL ou alguma prova que tem contexto parecido com a da UEL, que eu tenho certeza que vai ajudar ela, tá? Segue aqui nas redes sociais, no Instagram, e também se inscreva no canal do nosso Telegram. Lembrando que a gente vai fazer junto com o professor Caio, a professora Renata e a professora Rebeca. Os Instagrams deles estão aqui na descrição. E o canal, quem tem canal no caso, também está aqui na descrição, tá? Acompanha lá, se inscreve também. A gente vai fazer outro simulado temático como esse, só que agora com outras disciplinas, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, caso não tenha ficado alguma coisa claro, deixa aqui nos comentários, manda lá direct para mim, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudá-lo. Um grande abraço, que a força esteja com você.